Brasília, boa tarde para vocês. Eu trabalho na Dualtech junto com o Renato Armani, na equipe de inovação, e hoje estou aqui para a gente falar sobre o Neutron. Bom, primeiro vamos falar o que é o Neutron. O Neutron é um serviço do OpenStack responsável por fornecer ou prover network como serviço. É através dele que as pessoas, os clientes, podem criar as suas redes, os seus roteadores ou balançadores de carga dentro dos seus projetos, dos seus temas. Ele possui uma arquitetura baseada em plugins, ou seja, cada plugin é responsável por uma tarefa no Neutron. Então, por exemplo, você vai criar uma rede virtual, você vai ter um plugin que vai fazer todo esse serviço para você. Você vai criar um balanceador de carga virtual, você vai ter um serviço que é responsável por essa parte. E ele possui um framework que permite que terceiros escrevam drivers para ele, para que você possa expandir as suas capacidades ou fazer com que o Neutron se conecte a equipamentos, que era o caso do Marcelo da escola aqui hoje de manhã. Eles não utilizam o OpenVSuite e eles estão escrevendo um driver para que o Neutron converse diretamente com o suite deles. Né? Então, isso é uma coisa muito boa do Neutron, ele ser, digamos, plugável. Você pode sempre ir ali plugar novos hardwares nele. O único pré-requisito é você ter esse driver ali disponível para você poder fazer isso. Antes de dar continuidade sobre o Neutron, vou falar sobre as redes do OpenStack. Essas redes são as redes de como sistemas, não os sistemas virtuais, as máquinas virtuais, mas os nodes físicos do OpenStack são conectados. Nós temos primeiramente uma rede de gerência. Essa rede de gerência ela é interconectada entre todos os nós da rede, entre os controllers nodes, onde ficam as APIs, o network nodes, onde estão os serviços de rede, e os compute nodes. É nessa rede que os serviços internos, como por exemplo uma MySQL ou mensageria, transmitem suas informações. Nós temos uma rede de dados, que é a Data Network. Essa interface ela só é conectada entre os compute nodes, que é onde rodam as máquinas virtuais, e o network node. É nessa rede que as máquinas virtuais saem do compute node e vão para a internet através do network node. E temos também uma interface pública, que é onde que o Neutron expõe as máquinas virtuais para a internet e também onde que as APIs do OpenStack são expostas para os usuários, para que eles possam mandar comandos, chamadas de fora do OpenStack. Eu tenho aqui um desenho que exemplifica um pouco isso. Nós temos ali o Network Node, onde estão rodando aqui os agentes do Neutron. Nós temos o Compute Node ali, onde estão rodando as nossas máquinas virtuais. A rede de dados conectada diretamente uma com a outra. Temos aqui a rede externa, que é a rede pública, ou também a API. Aqui só está separado do desenho para falar que cada uma vai para um canto, mas é a mesma rede pública. E também tem a rede de gerência, que é conectada com todos os nós, para que os serviços possam se comunicar entre os nós. Aqui é tipo core, não tem nada extra, digamos assim. Só o OpenStack em si. Isso aqui é um dos recursos mais utilizados, na parte do Neutron. Esse pacotinho aqui, Perrout, é ele que provê muitas funcionalidades para o Neutron. Lá na frente a gente vai ver muito isso aqui. Ó. Um dos recursos que é muito utilizado é o Network Namespace. Por quê? O Network Namespace permite que você rode na mesma máquina o mesmo IP ouvindo na mesma porta. Então, esse é um dos recursos que, digamos assim, fazem a bruxaria do Neutron. Ele permite também que cada namespace você tenha suas próprias regras de firewall, você pode ter suas próprias placas de rede, e ele também consegue fazer com que processos rodem dentro dele de forma isolada. Então, dentro de cada namespace, você pode ter, por exemplo, um Apache rodando na mesma porta, onde nenhum vai interferir com o outro. Lá na frente, a gente vai ver isso aqui na prática. E um outro recurso é esse Virtual Ethernet, que são os VETs. Eles funcionam como patchcords, sabe? É como se fosse um tubo. Tudo que entra de um lado sai pelo outro sem receber nenhum tipo de tratamento.
Ele simplesmente repassa o dado de um lado para o outro. Ele normalmente é utilizado para se conectar bridges. Tem duas bridges ali, você tem que conectá-las de alguma maneira, você usa esse cano, vamos dizer assim, esse patch cord para poder fazer essa conexão. Bom, e o neutro é dividido dessa maneira. Você tem o server, que é o responsável ali por expor as APIs do Neutron os usuários, e ele, quando ele receber as chamadas dessas APIs, ele vai repassar esse pedido para o seu plugin correspondente, ou agente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o usuário tenta criar uma rede virtual. O Neutron Server recebe esse pedido e passa ali para o DHCP Agent, que é o responsável por criar as redes. A pessoa pede para criar um novo roteador, o Neutron Server vai, pega e repassa isso para o plugin correspondente, que é o L3. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Ó. O DHCP é o que, como eu falei, ele pega e já cria as redes virtuais para os clientes, vamos dizer assim. O L3 Agent é o responsável por criar os roteadores virtuais dentro de cada projeto, dentro de cada tenant. O Metadata Agent é um serviço que toda vez que você lança uma instância, ela não tem muitas informações a respeito dela própria, como, por exemplo, o hostname, qual a chave do SSH vai ser utilizada nela, o IP dela, o arquivo de host, muitas coisas estão configuradas dentro dela. Quando você lança uma instância, essa instância se conecta ao serviço de metadata, o serviço de metadata fornece as informações para que essa instância se configure no momento do boot. Então você tem aí uma coisa dinâmica. Toda vez que você lançar uma nova instância, ela vai ser, digamos, diferente de outra, justamente por causa do serviço de metadata. Se o metadata não estiver funcionando, aí ela vai pegar alguns valores depois que foi quando a imagem foi criada. No caso, vamos supor o Ubuntu, vai subir lá com o Ubuntu ou CentOS. E o último aqui que eu estou falando é o Load Balance como serviço. É através dele que vocês podem criar balanceadores de cargas virtuais. E como default, o OpenStack coloca o HAProxy para fazer esse serviço. Mas como, por exemplo, eu tinha falado anteriormente, o Neutron, pelo fato de ele ser aberto e permitir que terceiros criem drivers para ele, aqui você pode ter também equipamentos físicos fazendo esse trabalho, como, por exemplo, o Netscaler. No ambiente de nuvem, vamos dizer assim, vocês vão provavelmente ter muitos compute nodes. Esses compute nodes vão estar rodando as suas máquinas virtuais. Certamente, pode acontecer de você ter duas máquinas virtuais pertencentes ao mesmo segmento L2, rodando em hypervisors diferentes, em hosts físicos diferentes. E pelo fato de elas estarem no mesmo segmento L2, elas precisam se comunicar. Né? Elas precisam, digamos, uma chegar até a outra. Como esse processo é feito, depende do mecanismo que você está utilizando. Por exemplo, você pode estar usando o Neutron para falar diretamente com o switch físico, né? Ou conversando com o OpenVSwitch. Como isso vai ser feito, como esse segmento L2 vai ser emulado, depende do mecanismo que você vai estar utilizando. Aqui já nós vamos ver um pouquinho mais do OpenVSwitch. Vou mostrar um pouquinho como que essa emulação é mais ou menos feita para que uma máquina consiga chegar até a outra, mesmo estando em hosts físicos de forma separada. Bom, o OpenVSwitch ele funciona como um switch virtual, onde toda vez que você cria uma máquina virtual, ele atacha uma porta nesse switch para que, digamos, as máquinas possam conversar entre si. O serviço responsável por gerenciar toda essa parte do Neutron, do OpenVSwitch, é o Neutron OpenVSwitch Agent. Ele, toda vez que você lança uma instância, vai lá, cria a portinha e atacha no OpenVSwitch. Toda instância que você criar no OpenStack, se você estiver utilizando o OpenVSwitch, essa interface de rede dessa máquina virtual vai ser conectada a uma bridge do OpenVSwitch. Essa bridge do OpenVSwitch é chamada de bridge de integração. Dentro do sistema operacional, ela aparece como BRINT. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui já na prática, como que funciona. O que acontece dentro dessa bridge depende do driver que você
você vai estar utilizando. Você pode usar, por exemplo, VXLAN, VLAN, GRE, VXLAN, FLAT, entre algumas outras. Aqui eu vou mostrar como que funcionaria se tivéssemos configurado uma VLAN. Esse, então, a bruxaria que acontece no neutro. Vamos começar pelo topo. Aqui nós temos uma máquina virtual. Tá? Vamos supor, por enquanto, que essas duas máquinas virtuais estejam em hosts físicos separados. Tá? Essa máquina virtual ela tem uma interface de rede, que para o sistema operacional aparece como ETH0. Saindo da máquina virtual, nós estamos dentro do host físico, esse amarelinho aqui. A placa virtual da máquina ela aparece para o sistema físico, para o hypervisor, como a interface TAP. Aqui ela está como VNet, porque, tipo, se estivesse usando o Zen, seria VNet. Acho que é o Zen que coloca como VNet, não lembro exatamente. Essa interface da máquina virtual, fisicamente, ela está conectada a uma bridge do Linux. E por que isso acontece? Por que não liga essa interface diretamente com uma bridge de integração? Por causa da maneira como o OpenStack trabalha com Firewall. Firewall, como me refiro, são aquelas regras de segurança das instâncias. Por exemplo, você vai lá, essa máquina virtual vai ter a porta 22 aberta para o mundo. Essa regra ela precisa ficar aqui porque o OpenVSuite não suporta regras de Firewall, regras do IPT. Por isso que tem que ter essa bridge, porque essa bridge ela vai receber essas regras e através do InvitPair, que eu havia falado do IP Route, conectando as duas bridges para que os pacotes possam passar e adiante. Aqui na bridge de integração é onde todas as interfaces das máquinas são conectadas. Eu havia falado que era diretamente, mas não é bem diretamente. Tem uma coisinha aqui no meio do caminho que é só para colocar as regras de Firewall, vamos dizer assim. O Marcelo, um pouco mais cedo, ele havia mostrado um desenho parecido com esse. A única diferença dele é que ele não tem toda essa parte aqui, ó, que é configurada pelo OpenVSuite. O que ele tinha no desenho dele era a bridge do Linux, conversando diretamente com o switch. Como nós estamos utilizando o OpenVSuite, então essa camada aqui é adicionada. Aqui na bridge de integração, como nós estamos utilizando VLAN, ele faz uma pequena mágica, digamos, que é uma bruxaria. Eu não sei o porquê ele faz isso. Vamos supor aqui que o nosso range de VLANs vá do 100 ao 200. Ele vai pegar, por exemplo, a VLAN 101 e internamente, dentro dessa bridge, ele vai transformá-la num mod VLAN 1. Então, o que era 101, internamente na bridge do OpenVSuite vai ser a VLAN 1. O que for a VLAN 102, internamente vai se transformar na VLAN 2. Certo? Aqui nós temos uma outra bridge que é configurada pelo OpenVSuite, e essa bridge ela é utilizada para que você possa conectar a interface física do host para que o pacote possa realmente sair da máquina física do compute node com o destino dela, seja ela um outro compute node ou um network node. Quando o pacote chega até aqui, ele é reconvertido. Por exemplo, se ele estava aqui internamente com a VLAN 1, ela volta a ser 101, porque é o que o nosso segmento físico tem, VLAN de 100 a 200. Porque se ela sair como VLAN 1, chegar lá fora não vai funcionar. E essas duas bridges, novamente, são conectadas com um VetPair. Esses dois aqui, ó. Ele conectou as duas bridges com um VetPair. Então, se, por exemplo, vamos pegar aqui essas duas máquinas virtuais, estão rodando supostamente em hosts físicos separados, e uma precisa conversar com a outra. Vamos dar um ping, por exemplo, de uma até a outra. O pacote vai sair da interface da máquina virtual, chegar na interface física, que vai estar lá como TAP, passar por dentro da bridge, através do VetPair, chegar até a bridge de integração. A bridge de integração ela vai pular para a bridge que estiver conectada na minha interface física, através do VetPair, para poder chegar na interface física, sair tagueada para a rede, para quando chegar no outro host, ela fazer um processo inverso. Ela
vai chegar na interface física, chegar na bridge do OpenVSwitch conectada com a interface física, passar para a bridge de integração através do VetPair, receber o tratamento da VLAN, fazer a modificação, VLAN 101 no caso aqui para 1, ir para a bridge de destino através do VetPair, passar pela interface física do host ainda até chegar na instância virtual. É um trajeto longo. Mas se por acaso a máquina quiser não ir para um outro host, digamos assim, virtual, essa máquina quiser ir para a internet. Então, o pacote, quando sair aqui pelo segmento físico, ele vai em direção ao network node. No network node, nós temos uma interface muito parecida com o Compute Node. Temos a interface criada pelo OpenVSwitch, taxada com a interface física do host. Essa bridge do OpenVSwitch conectada a uma bridge de integração também do OpenVSwitch ligada através de um VetPair. Essa bridge do OpenVSwitch ela está conectada a uma outra bridge do OpenVSwitch chamada de VRX, ou externa, que é aquela rede externa. E essa interface externa, que é do OpenVSwitch, está conectada à interface física do host, que vai mandar as máquinas para fora para a internet. Essas duas interfaces elas estão conectadas através de um VetPair, só que esse VetPair não é utilizado. Quando as máquinas querem sair, elas saem de uma outra maneira. Essas duas bridges elas estão conectadas através de algumas interfaces. Quais são as interfaces? Quando você criar o seu router virtual, ele vai estar lá sozinho. Depois a gente vai ver isso. Ele vai estar lá sozinho, aí você vai ter que conectar a sua rede a esse router. O que você vai fazer? Vai criar uma interface. Essa interface PR. Quando você ligar o seu router virtual à rede pública, que a máquina sair para a internet, ele vai pegar, vai criar uma interface chamada QG, com mais um ID, e vai se conectar à bridge externa. Todo esse processo aqui é configurado pelo L3Z, gente. O que eu falei, quando a gente cria um roteadorzinho virtual, é o L3Z, gente, que faz toda essa mágica. Ou também aqui nós temos conectado a essa bridge de integração um processo do DNS-MESC com a interface TAP. Quando você cria as suas redes virtuais, você pode habilitar o serviço de HCP para que essas máquinas virtuais possam pegar IPs para elas mesmas. Esse processinho aqui é taxado com a bridge do OpenVSwitch que faz isso. Então, a máquina, quando precisa de um IP, ela foi lançada, ela faz todo aquele processo de saída, vem, entra aqui, passa pela bridge de integração, chega na interface TAP, onde está rodando o processo do NS com o servidor de HCP, entrega o IP para essa instância e ele retorna. Aí vem o grande segredo. Pô, e se dois clientes criarem o mesmo range? Quando chegar aqui, tipo, vai ter o IP lá, vamos supor, 72.20.0.1, que é o meu servidor de HCP, e outra pessoa também vai criar o mesmo range. Tipo, não vai dar problema isso aí? E aí que vai entrar a mágica do namespace. O que o namespace faz? Essa interface de rede ela vai estar dentro do namespace. Como ele roda processos de forma isolada, esse processo aqui do DNS mestre não vai interferir nesse processo, mesmo que eles estejam utilizando o mesmo range. A mesma coisa funciona com os routers. Eu criei um roteador que tem o IP 92.8.0.1 e o outro com o mesmo IP. Eles não vão ser interferidos porque cada um está no seu espaço isolado. Cada um está dentro do seu próprio namespace. Eles nomeiam assim da seguinte maneira. Todo namespace de DHCP começa como QDHCP e vem mais um ID depois. Todo router começa com QRouter e depois vem para o ID dele. A mesma coisa que aqui não é demonstrada na imagem é o load balance. Toda vez que você criar um balanceador virtual, ele vai criar um namespace chamado QLTAS, que é o load balance como serviço, seguido de um ID. Agora eu vou mostrar aqui para vocês
como que tudo isso aqui funciona na parte prática. Como que o Compute Node, o Network Node trata isso. Vamos começar pelo Compute Node. Antes de mostrar lá, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que está a nossa rede aqui, para lá na parte, digamos, por trás do pano, como está configurado isso. Eu tenho um roteador. Esse roteador está conectado a duas redes. Uma rede chamada teste, que está com 4 máquinas, e uma outra rede chamada Netscape, que não tem nenhuma máquina taxada com ela. Eu tenho também uma rede chamada private, sozinha, que não está conectada a nada, a nenhuma máquina e nenhum roteador. Está aqui de forma isolada. Eu também tenho a minha rede pública, que é como eu mando minhas máquinas para fora e como elas são acessadas de fora para dentro. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó. O pessoal aí do fundo consegue enxergar legalzinho? Beleza? Vou acelerar. Aqui nós estamos dentro do Compute Node, então nós vamos dar uma olhadinha nas interfaces. O VS é do comando do OpenVSwitch. VSwitch. Isso aqui são as nossas interfaces. Deixa eu subir ela um pouquinho aqui. A única diferença aqui é que essa interface aqui, ó, é aquela BRTH1 do slide. Aqui é permitido que você coloque o nome que você quiser. Isso aqui foi só uma sugestão interna na nossa que nós decidimos colocar esse nome. Então vamos lá, nós temos a BID BR-TNET1, que seria a nossa BRTH1, que é esse carinha aqui. Ele está atachado com uma interface física e um VetPair. Então, se nós olharmos lá, nós temos aqui a interface física, chamada M2, e também nós temos conectado um VetPair, então a IBR Internet 1. Aí, na bridge de integração, nós vamos ter a IntBR TH1, que é um VetPair ligando a outra interface, e nós vamos ter também um VetPair chamado TVO conectado com esse cara. Então, se nós vamos olhar aqui, eu tenho algumas interfaces TVO, porque eu tenho mais de uma máquina taxada nessa bridge, eu tenho várias. Então, cada vez que você vai criando uma, ele vai atachando interfaces aqui dentro. E nós temos o outro par, que é o IntBR TNET 1, ou seja, como eu estou ligando as duas interfaces. Aqui nós temos algumas bridges Linux, vou pegar essa como um exemplo. Essa bridge do Linux está com uma interface TAP e uma interface TVB, que é esse cara aqui. Ó. Essa bridge Linux ela está com a interface TAP e está com a interface TVB, que é o VetPair que está ligando com a bridge de integração. Beleza? Agora vamos olhar nosso Compute Node, o controle, perdão. Bom, aqui é a mesma coisa. Nós temos uma bridge, que é a ITH1 e a nossa TNET1 conectada à interface física, ligada através do VetPair. Que é esse carinha aqui. A interface física do host e o VetPair conectado nessa bridge aqui, que é a BR TNET1. Um pouquinho mais para baixo, nós temos a nossa bridge de integração, aqui nessa linha. Agora deixa eu localizar, cadê o cara?
aqui nós temos algumas interfaces TAP e QR, que são as interfaces dos namespaces. Então, esses caras aqui. Ó. Nós temos aqui algumas interfaces QR, que está dentro daquela bridge de integração. E aqui, a interface TAP. Ó. Beleza? E um pouquinho mais para baixo, nós temos a bridge externa, esse cara aqui em cima, atachado com a interface física do host. Cadê? Essa aqui, ó. E aqui, ó. A interface física do host, que é a nossa MS244. E nós temos também algumas interfaces de gateway. Então, as interfaces aqui, ó. E temos também aqui no nosso controller os nossos namespaces. Esse aqui funciona assim. Ó. Eu tinha falado que tem sempre um prefixo físico, no caso do router, que é o key-router, seguido de um ID. Quando você cria um router, ele recebe um ID. Ó. Então, se olharmos lá, aqui na telinha preta, a gente vai ter um key-router, seguido do mesmo ID. Aí a gente pode executar comandos dentro dele. Ó. Esse, vocês conseguem enxergar aí no fundo? Esse comando aqui. IP é o comando daquele pacote IP route. NetMS é o comando que você utiliza para acessar o namespace. Exec diz que você quer executar alguma coisa em determinado namespace. Esse é o namespace que nós vamos utilizar. Você coloca o nome do namespace que você quer fazer alguma verificação. E dentro dele você pode executar um comando. Então, por exemplo, eu vou executar para as interfaces dele. Dentro desse namespace, eu tenho, por exemplo, uma interface de router, que é a router, aquela interface interna. Eu tenho a minha rede virtual, que é aquela que estava conectada no Netscaler, 10 alguma coisa. Eu tenho a interface de dentro, para saída, que está conectada na bridge externa, que é a minha interface QG. E eu tenho também aqui uma outra interface, aquela minha rede interna, com 7.2 e tal. Esse cara aqui, ó. É justamente isso aqui, ó. É justamente isso, ó. Interface QR, interface QG, que estão dentro do namespace de key-router. E dentro dele eu tenho alguns processos. Dentro dele eu tenho rodando um processo ouvindo na porta 9697. Se eu pegar um outro namespace de router, eu também vou ter um endereço escutando nessa mesma porta. Eu não vou mostrar para vocês porque o tempo acabou. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Perguntas? Eu acho que não dá tempo, tá? Porque a gente vai acabar avançando e enfim, no final das duas. Desculpe alongar tempo. Mas eu acho que é um assunto que dá bastante perguntas, né? Então, acho que depois, de novo, tem um tempo livre.